eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que a relação do município com a acessibilidade é uma relação essencialmente política, né? O que isso significa na prática? Significa que, às vezes, o que a gente vê materializado na cidade não reflete a minha ideologia pessoal enquanto funcionário, não reflete o meu posicionamento técnico. Acho que não só essa relação essencialmente política não é só do município. Acho que todas as organizações mais institucionalizadas, elas passam por essa questão, né? Por exemplo, eu já trabalhei aqui também na prefeitura do campus da UFOP, e às vezes a gente tem prazo. A obra tem que ser executada até tal mês, senão a gente vai perder uma verba. O projeto tem que ser entregue até tal dia, senão a gente vai perder a verba. E isso vai atropelando uma qualidade, né, que a gente gostaria de alcançar no nosso trabalho. Isso justifica alguma coisa? Isso é apontar o dedo para alguém? É simplesmente uma constatação. Porque acredito que muitos de vocês ou já trabalham, ou têm interesse de trabalhar como funcionário público, né, nas esferas públicas, e é uma realidade que a gente vai encontrar. Então, antes de falar sobre qualquer assunto que eu acho que envolva essa questão do funcionário público, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente bem destacado, né? Que existem relações políticas que às vezes estão acima do nosso querer, da nossa vontade e do nosso fazer, né? E aí, o departamento, ele vai trabalhar, ele tem diversas funções, mas eu acho que o que mais se destaca nos questões de acessibilidade é a questão da parte da legislação, da aprovação dos projetos e a fiscalização. Cada um desse item eu poderia destrinchar em diversos subitens, né? Na verdade, eu poderia falar para vocês uma palestra específica sobre legislação, uma palestra específica sobre aprovação de projetos, fiscalização e etc. Mas é só para... Eu queria tentar dar uma abordagem geral mesmo do que a gente faz enquanto departamento. E depois a gente também está aberto a um bate-papo, a perguntas, e às vezes a gente consegue entrar mais nesses quesitos. Então eu coloquei algumas perguntas que eu mesma fui me fazendo para tentar responder por que dentro desses tópicos que eu tenho de trabalho, o que está dando errado nisso daí para que a cidade esteja dessa forma, né? Então a gente tem as legislações urbanas aqui na nossa cidade, né? A gente tem o nosso plano diretor, a gente tem a lei de uso e ocupação do solo e a gente tem inclusive um plano de mobilidade urbana. Alguém aqui já leu as legislações do município por algum motivo ou já leu de algum outro município? Tá? Daqui ou de outro? Daqui? Você faz qual curso? Arquitetura? Mas alguém leu a daqui? Daqui também, né? Pois é, então assim, primeiro puxão de orelha, eu tô filmando, tá, gente? Vai sair pra Sandra depois aqui, ó. Quem que leu, quem não leu. Então, assim, a gente tem legislações, são legislações recentes, né? Mas elas já existem. Então, o que existe? Nós temos essas 3 legislações. Se você pega o plano diretor, ele vai ter um capítulo sobre o capítulo lá da mobilidade urbana. Ontem, até antes de fechar o que eu ia falar, eu estava lendo esse capítulo. E eu falei, gente, o capítulo é muito bom, tá bem escrito, tem coisas legais, sabe? O que está faltando? Então, assim, primeiro ponto, a gente tem leis? Tem. Estão sendo aplicadas, estão sendo regulamentadas a partir de outras leis? Estão sendo efetivamente, né, aplicadas na cidade? Não. Fiquei assim, poxa, olha que legal, porque a gente trabalha com a legislação todo dia, mas às vezes a gente não para e lê a legislação por completo. Então ontem foi um minuto que eu tirei para fazer isso. Falei, poxa, a gente tem um capítulo tão bacana no plano diretor sobre mobilidade urbana e ele não foi regulamentado, a gente não tem diretrizes específicas para fazer isso acontecer. Já na lei de uso e ocupação do solo, a gente tem 2 artigos que tratam da questão de acessibilidade. Então, assim, dentro de uma legislação de ordenamento urbano é muito pouco, né? A gente tem um artigo que fala especificamente da questão do elevador e a gente tem um artigo que fala que o técnico pode exigir um afastamento frontal tendo em vista as questões de acessibilidade. Também, assim, muito amplo, né? Ele joga na mão do técnico fazer essa exigência, ou seja, você, enquanto técnico, vai sofrer uma pressão política, pressão empresarial muito grande, se você quiser exigir esse artigo.
Então aí é um grande fator preocupante. Então, a gente tem leis e aí vem o plano de mobilidade urbana. Eu fico pensando o que é melhor, a gente ter lei ou às vezes não ter. Porque o plano de mobilidade urbana, ele foi um assunto muito delicado dentro do município. Foi uma exigência a elaboração do plano de mobilidade urbana. E quando chegou no conhecimento dos técnicos da prefeitura que esse plano estava sendo elaborado, na verdade ele já estava sendo finalizado. Então ele foi inteiramente realizado sem a presença dos técnicos da prefeitura. Quando a gente teve esse contato com o plano e a gente leu e a gente viu o que era a proposta, a gente falou, não tem como ser aprovado, porque são diretrizes que parece que foram feitas para outras cidades. Não pegaram, não levaram em consideração as particularidades de Ouro Preto, que são inúmeras, né? Inclusive a questão de ser patrimônio mundial da humanidade. Então, assim, não é de qualquer jeito que a gente pode fazer a elaboração de uma legislação aqui, e não são parâmetros de qualquer lugar que podem ser aplicados aqui na nossa cidade. Existe, inclusive, uma carta de todos os técnicos em repúdio ao plano, né, falando que ele tem que ser revisto, que ele tinha que ser feito de uma forma diferenciada, e aí entra aquela questão que eu falei, né, dessa relação essencialmente política. Mas o município ele precisava aprovar um plano, ele tinha pagado uma empresa para fazer esse plano, houve um problema sério aí nessa gestão para isso ter acontecido, né, para ter chegado até esse ponto, e o plano de mobilidade urbana foi aprovado dessa forma. Então hoje a gente tem um plano de mobilidade urbana dentro do departamento. Isso nunca, nem sequer foi nos comunicado. Olha, gente, hoje existe esse plano, vocês que são os técnicos que trabalham diretamente com isso, como que vocês vão aplicar esse plano, o que vai ser feito? O plano que foi aprovado é o plano de discurso, né? O famoso plano de discurso. Ele é aprovado e entra na gaveta, infelizmente. É um plano que trata justamente dessa questão de mobilidade e acessibilidade. Uma outra questão que eu acho importante abordar dentro da parte legislativa e que nossa, é uma luta assim, diária realmente no nosso trabalho, é que a maioria das pessoas, principalmente os grandes empreendedores, que visam lucro, obviamente, e não estou falando que isso é errado, obviamente a gente tem que ter lucro, a gente tem que, né, pagar nossas contas, a gente faz um empreendimento para lucrar também. A gente confunde muito a questão das leis, se elas são direitos, se elas são deveres, como que isso acontece. A maioria das pessoas que eu pergunto assim, você acha que a legislação urbana ela é um dever que você tem que cumprir ou ela é um direito que você adquiriu? Todo mundo levanta a mão considerando que ela é um dever. Só que as leis, elas são um direito conquistado, né? O plano diretor, ele jamais poderia ter sido feito, o plano de mobilidade, ele não poderia de forma nenhuma ter sido feito dessa forma, porque é um direito nosso conquistado ter esse plano elaborado, né? Existe um histórico de lutas, de movimentos sociais, para que essas legislações urbanas aconteçam. Então nós temos o direito de ter leis que regulamentam a nossa mobilidade, uma qualidade higiênica, de salubridade, de ventilação das edificações, né? Além de acessibilidade. E às vezes a gente mesmo encara isso como uma obrigação e perde um pouco esse sentido de que isso foi um direito adquirido e que a gente tem que se aprimorar dele. Os governantes, sim, têm o dever de elaborar essa legislação. Nenhum prefeito é legal porque está fazendo a revisão do plano diretor ou porque fez o plano de mobilidade urbana. Ele pode também ser legal, né? Mas não por isso. Então, a gente confunde um pouco isso e eu acho que isso dificulta um pouco a própria aplicação da legislação, que é como a gente recebe essa legislação, né? E da mesma forma que a gente recebe, é como a gente vai poder conversar com o nosso vizinho, conversar com as pessoas que estão construindo, para que elas tenham essa noção de direitos e de deveres, né? Então a gente tem essa legislação que embasa todo o nosso trabalho e a gente entra na parte de aprovação de projetos. Mesmo não tendo nas leis especificamente as questões, os parâmetros de acessibilidade, que a gente tem muito bem destrinchado lá na NBR 9050 e em outras normativas também, a gente exige, a gente usa essas normas como base. Então hoje, tudo que você aprova lá tem acessibilidade, tem mobilidade? Tem. Eu exijo em todas as áreas comuns, eu exijo em edificações multifamiliares,
Se você pegar a aprovação, vai estar lá com 100% de possibilidade de acessibilidade e mobilidade. Aí entra uma outra questão. A pessoa ela pega o alvará de construção. O alvará de construção tem validade de 1 ano e meio, ela pode renovar por mais 1 ano e meio. E aí ela renova, mas na verdade ela está construindo outra coisa. Então, assim, o que é aprovado é construído? Não. Na maioria das vezes não é construído. E a gente vê como que as pessoas realmente negligenciam essa questão. A gente tem um caso específico que está acontecendo no momento, que é um prédio que foi aprovado com todas as questões de acessibilidade. Inclusive, uma dessas questões era que a porta de acesso ela fosse de correr e não de abrir. Porque se ela for de abrir, ela vai abrir inteiramente sobre um patamar, que é ruim para qualquer pessoa que está chegando no prédio. Aprovou-se o projeto, então, isso foi uma correção que a gente exigiu, deixar o patamar livre, e foi aprovado como uma porta de correr. O proprietário entrou com um recurso na prefeitura agora, falando que ele não tem condições financeiras de colocar um portão de correr, somente um portão de abrir. Então, assim, acho que todo mundo tem o direito de argumentar o que quiser e de ser considerado, né? Mas, poxa, você está construindo um prédio de 4 andares, com 3 unidades habitacionais em cada andar, e você você aprovou um projeto, a sua assinatura está lá de ciência naquele projeto, você não se organizou para colocar um portão de correr, mas é o que as pessoas pensam. Elas sempre associam a questão da acessibilidade ao cadeirante, né? Mas não vai ter nenhum cadeirante morando. Mas não vai, né? Então sempre fica também nessa mesma tecla. Vai voltar. Então, assim, a gente aprova, a gente tem um esforço danado para conseguir que as pessoas entrem com o projeto de uma forma correta. A pessoa aprova o projeto já pensando, vou enganar esse cidadão aqui pessoal, né? E realmente engana. E aí pega o alvará de construção, constrói uma coisa diferente, enquanto ele está com o alvará na obra, a fiscalização passa lá e pergunta, essa obra está legalizada? Ele simplesmente mostra o alvará, porque o fiscal, no município, o fiscal é nível médio, então ele não tem uma formação superior para entender uma planta, e ele não tem essa capacitação, porque ele poderia ter um nível médio e aprender, né, e ter essa função. Mas dentro da competência dele, da função, ele não pode fazer isso, na verdade. Então ele simplesmente constrói diferente. E aí vem essa questão da fiscalização. A fiscalização acontece? Acontece, né? A gente tem inúmeros problemas de número de funcionários, de disponibilidade de carro, de como que isso está sendo efetivado. Mas o que é a pior conclusão que a gente chega dentro do nosso trabalho? Que na cidade, infelizmente, não vale a pena você regularizar. É mais vantajoso para uma pessoa construir uma obra diferente do projeto aprovado, pagar uma multa, do que ela regularizar e ela fazer certo. Porque, não sei se vocês chegaram agora de outra cidade, vocês já tiveram essa percepção. Os nossos aluguéis são muito caros, né? Para você comprar um imóvel, então, mais ainda. Então, o que é uma multa da prefeitura para uma pessoa que construiu errada, perto da possibilidade dela ter um apartamento e alugar? Né? Então, não vale a pena para a pessoa regularizar a edificação. Ela faz errado realmente visando lucro, né? E não é tão simples assim a gente pensar, poxa, mas a pessoa aprovou um projeto de má fé, construiu errado sabendo que estava errado. Então o município simplesmente vai lá e pede para demolir. Não é tão simples, né? Por mais que tenha todas essas comprovações de que a pessoa está errada, é muito difícil para o município arcar com essa demolição, né? Juridicamente. Nem sei como se dá esse processo. Eu estou há 10 anos dentro da prefeitura. Eu nunca vi uma edificação que foi construída errada que chegou nesse ponto pela prefeitura, né? Acaba chegando porque viram processos no Ministério Público e aí sim há essa exigência. Mas então, eu fechei meu pensamento nesse sentido, sabe? Primeiro eu vi, poxa, como a arquitetura é legal, mas quanta coisa errada tem na cidade, na verdade é tão difícil a gente ter um exemplo positivo. Eu fiquei pensando assim, em dar um exemplo positivo de uma edificação 100% acessível, de uma mobilidade bacana até um lugar, e achei muito difícil. E me vi nessa situação, poxa, como que enquanto funcionário do departamento de
de aprovação de projetos, né, que trabalha coordenamento urbano, eu não posso chegar lá e falar que está tudo ok. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês, então, essa frustração. Foi, né, sair de um momento para um outro um pouco frustrante, mas que também foi muito interessante. Percorrer esse caminho para pensar o que eu ia falar com vocês e percorrer esse caminho questionando, né, a nossa função enquanto técnico da prefeitura, a nossa função enquanto membro de uma sociedade. E aí eu comecei a olhar para essa pergunta de uma outra forma, né? O que então a arquitetura e a engenharia urbana podem contribuir para a promoção da acessibilidade? Em tudo, sim, em tudo, diversas coisas. Mas o caminho para esse tudo se efetivar é muito difícil. E eu acho que todo mundo aqui deve ter tido um ensinamento da mãe aí na infância, que é aquela questão, né, do seu direito vai até onde começa o direito do outro, a nossa liberdade termina ali na liberdade do outro. E foi a grande frase que ficou na minha cabeça no final disso tudo. Eu acho que se a gente tivesse sempre isso em mente, essa consideração, a gente não precisaria estar aqui debatendo acessibilidade e mobilidade, né? Simplesmente seria uma questão de respeito, de consideração, e seria efetivado por todo mundo. É um caminho difícil, mas eu acho que a gente também tem que ser positivo, né? Então, nós temos leis que não são ideais? Não, mas nós temos leis. Já é um ponto de partida, né? A gente já pode identificar nessas leis o que é positivo, o que é negativo, o que está dando certo e o que está dando errado, né? O fato de eu poder vir aqui mostrar o que eu acho que está dando errado, mostrar todos esses pontos, já é o nosso start para poder mudar uma situação. Então, eu queria dividir um pouco disso com vocês. A gente vai estar abertas a perguntas depois, né, Sandra? E a Sandra vai complementar um pouco essa minha fala para vocês agora. Muito obrigada. E aí, dona Lúcia?